Muito bem, este é a Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e também estamos lá na internet. Basta você acessar o nosso site futura.org.br para acompanhar aí também a nossa programação ao vivo na tela do seu computador. E você em casa já pensou sobre o percurso percorrido pelos alimentos, pelos eletrodomésticos, peças de vestuário e todos os outros produtos que você consome, desde lá a produção até a loja onde você os encontra? Pois é, segundo a Confederação Nacional do Transporte, 61% de toda a carga movimentada no Brasil foi levada até o seu destino por transporte rodoviário. Pois é, e é lá, nas principais rodovias do país, que os caminhoneiros têm organizado uma série de protestos e pedem principalmente redução do preço do diesel e aumento do valor do frete. Segundo as polícias rodoviárias federal e estaduais, a 1h da tarde de hoje, há pouco mais de 2 horas atrás, eram registrados bloqueios em trechos de rodovias em 7 estados: São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Após as negociações na última semana, como parte do acordo entre o governo e os caminhoneiros para o desbloqueio de rodovias, a expectativa é que a nova lei dos caminhoneiros seja sancionada ainda hoje, dia 2 de março, pela presidente Dilma Rousseff. Essa nova lei garante, entre outros pontos, a isenção de pagamento de pedágio para eixo suspenso de caminhões vazios, perdão das multas por excesso de peso expedidas nos últimos 2 anos e ainda ampliação de pontos de parada para descanso e repouso. Pois é, são algumas das reivindicações, mas o problema é muito mais amplo. Então, para debater a atual situação do transporte rodoviário e as diferentes alternativas para o transporte de cargas no país, a gente recebe aqui no estúdio o Bruno Batista, que é diretor executivo da Confederação Nacional do Transporte. Bem-vindo, Bruno. Boa tarde. Boa tarde. Também conosco, aqui ao meu lado, está o Rodrigo Janiques, ele que é economista e professor de administração pública. Tudo bom, Rodrigo? Bem-vindo. Tudo bem, tudo bem. Também conosco aqui no estúdio está o Dilmar Bueno, que é presidente da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos. Tudo bem, Dilmar? Bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. E logo mais a gente fala também com o Cláudio Stenner, que é coordenador no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso IBGE. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar todas as suas dúvidas. Participe dessa conversa, mandando mensagens, comentários, opiniões para a gente pelas redes sociais. Você tem 2 caminhos aí de comunicação conosco. Primeiramente, eu coloco já para você na tela o nosso facebook.com/canal Futuro Oficial. Aqui você encontra logo nas atualizações esse post falando sobre o protesto dos caminhoneiros. Você pode curtir, comentar, compartilhar, deixar registrada aqui a sua questão. Também mande mensagens para a gente no Twitter, nosso perfil é @canalfutura. Também temos um bom e velho telefone de qualquer parte do Brasil, ligue para a gente, 0 operadora 21 2273 5020. Enquanto você manda o seu recado, começa o nosso bate-papo aqui. E como eu disse, havia à 1h da tarde 7 bloqueios, trechos bloqueados em rodovias do país. A gente tem acompanhado ao longo das últimas semanas essa série de protestos. Até agora, Bruno, já se consegue ter algum tipo de cálculo de quanto a economia brasileira perdeu por conta desses protestos? Eu acho que esse cálculo ainda não foi mensurado com muita precisão. O que se sabe de forma indireta é que o país perde com essa paralisação. Ela perde por alguns motivos. Em primeiro lugar, hoje 60% de todas as cargas que são movimentadas no Brasil são movimentadas por caminhão. Então esse número acaba traduzindo uma grande dependência que a logística brasileira tem de uma boa eficiência do transporte rodoviário. Só que o transporte rodoviário hoje ele tem sido penalizado em diversas frentes. Primeiro delas, a infraestrutura que está disponível hoje para as transportadoras e para os autônomos, ela é muito deficiente. Uma pesquisa nossa do ano passado mostra que as condições das nossas rodovias estão bastante precárias. Para se ter uma ideia, nós fizemos a avaliação de 100 mil quilômetros de rodovias pavimentadas no país e desse total, 62% apresentaram-se em condições insatisfatórias. Insatisfatórias. Então, só essa má condição da infraestrutura, nos cálculos que nós fizemos, elas elevam o custo da movimentação em algo em torno de 27%. Então, esse custo ele acaba sendo repassado para o transportador, para o autônomo ou para empresas de transporte rodoviário de cargas. E nesse momento em que essas empresas e que esses autônomos encontram-se com grande dificuldade de fazer uma remuneração apropriada, porque o frete está bastante baixo,
Então o setor tem sido bastante penalizado. Então essa paralisação, de uma certa forma, ela acaba mostrando uma grande deficiência que o Brasil tem em termos de eficiência logística e, por outro lado, mostra um cenário perverso em que os transportadores estão sendo severamente prejudicados. Sem dúvida. Pensando pelo ponto de vista do consumidor, como eu abri dizendo aqui, grande parte das pessoas nem para pensar, né? Chega no mercado, está lá o produto na prateleira, ou na feira já está tudo exposto ali. Agora, os consumidores já têm sentido em alguns produtos, Rodrigo, o aumento dos preços por conta desse problema dos transportes, né? Com certeza, de imediato nós temos o aumento, na verdade, do valor do diesel, do transporte, da gasolina e também da questão da alimentação. Nós já começamos a notar em alguns mercados, principalmente no sul do Brasil, né, a falta de alimentos, falta de verduras e falta de legumes por causa dessa paralisação. Principalmente verduras, legumes e frutas, né, que são mais perecíveis, precisam dessa rapidez no transporte. Principalmente, mas não tão somente, principalmente o que você citou. Se essa greve ela não chegar se não chegar a um acordo, o que nós teremos com certeza a médio prazo é uma ausência desses alimentos, né? Isso com certeza vai gerar um aumento do valor dos preços desses produtos, né? Então a alimentação é um grande exemplo do que realmente está sendo afetado por essa greve, né? Com certeza a alimentação é uma questão que a gente precisa debater e tentar entender como que nós podemos tentar resolver esse problema para evitar que esse aumento chegue nas famílias do nosso país. Sem dúvida. Agora, por outro lado ainda, Dilmar, para o trabalhador autônomo, o transportador autônomo, isso é todo dia que acaba batendo, né? Esse valor, aumento do diesel, essa redução do valor do frete com essas novas medidas da economia também. De que forma quem trabalha com transporte tem sido mais afetado e tem, enfim, se movimentado, se mobilizado em torno dos protestos atuais? Sem dúvida. Na verdade, o reajuste último do diesel foi a gota d'água da situação traumática que vive o setor de transporte rodoviário de carga, em especial os caminhoneiros autônomos, que é a parte mais frágil do sistema. Na verdade, o país, né, o transporte é uma espécie de um termômetro direto da situação econômica do país. Como o país vem já na área industrial apresentando um momento recessivo, aí pós final de ano, pós carnaval e tal, já é uma expectativa do setor viver uma baixa no volume de fretes no mercado. Mas sempre é adicionado, né, ou melhorado com a entrada da colheita da safra, principalmente na região sul, que é onde está concentrando a maior parte desses movimentos, iniciar com Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde estão concentrados. Por quê? O ano passado, o início dessa safra começou em fevereiro. Agora, vai começar início de março. Isso agravou ainda mais a situação de momento desse setor que, na verdade, independente de preço, não tem frete suficiente para movimentar a frota do país. A gente também tem percebido, a gente citou agora esses protestos atuais, a gente até tem umas imagens de alguns bloqueios nas rodovias que a gente vai colocar daqui a pouquinho, mas não são só esses protestos. Há alguns anos já vem acontecendo protestos dos caminhoneiros em relação à baixa do valor do frete, por exemplo, e as más condições das rodovias, como o Bruno já citou, né? Na verdade, como disse, o caminhoneiro como parte mais frágil do sistema não é a condição de chamar ele de coitadinho, não, mas é a realidade. Porque quem negocia o frete no país é os embarcadores, contratantes de serviço de transporte, com as transportadoras. O segmento de transporte, os caminhoneiros, 80% da força de trabalho deles, eles são subcontratados das transportadoras. E aí, eles são condicionado a uma negociação que eles não participaram efetivamente. Então, o que nós estamos reivindicando a partir de agora da categoria? Que haja uma segurança, fatiado melhor essa distribuição de carga no país, que seja assegurado para o caminhoneiro autônomo um quantitativo, um percentual das cargas disponíveis do país, seja da ordem privada ou pública disponíveis. Bom, eu vou chamar agora também para a nossa conversa o Cláudio Stenner, ele é coordenador de Geografia do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cláudio, tudo bem com você? Bem-vindo à Conexão Futura. Tudo bem, boa tarde a todos. Boa tarde. Bom, o IBGE organiza um mapa da logística dos transportes no Brasil. A gente não está com a imagem disponível agora, mas não é preciso citar aqui, como já dissemos, 61% dos transportes são feitos
pelo meio rodoviário, aí depois vem as ferrovias, ainda hidrovias e, por último, o meio aéreo. Agora, por esse mapa, pelo diagnóstico que o IBGE traça, que avaliação você faz em relação à distribuição tanto desses modais quanto das regiões cobertas do Brasil pelos transportes? Então, eu gostaria de falar brevemente um pano de fundo do quadro rodoviário do Brasil, né? Quer dizer, a partir da década de 50, principalmente, a opção de integração nacional feita pelo país foi através das rodovias, com a construção de uma rede de estradas, conectando, por exemplo, Brasília, recém-construída, a todas as partes do país. Então, essa malha rodoviária teve esse papel e ainda tem esse papel importantíssimo no país, e o que resultou nessa concentração grande, né, no modal de transporte rodoviário. O território brasileiro ele é bastante diferenciado em termos de qualidade e concentração, né, da malha rodoviária. Você tem o centro-sul do país, com uma malha rodoviária mais densa e que permite tem mais ganhos produtivos e ganhos sociais, né, no centro-sul do Brasil por conta de uma competitividade maior. Enquanto no Nordeste essa rede tem uma qualidade pior, e na Amazônia é uma rede mais pontual, menos capilar, né? O que pode ser dito é que nem sempre a opção histórica do país, do Brasil, foi de escolher um modal de transporte com maior eficiência do ponto de vista econômico, social e ambiental. Eu acho que esse cenário que resultou na condição que a gente tem hoje, né, com essa concentração no modal rodoviário, né? E que a gente encontra algumas partes do país não tão cobertas também por rodovias, né? Mesmo pelas rodovias. Principalmente a região norte, a gente tem fenômenos, por exemplo, o avanço da frente agropecuária em direção ao centro-oeste não foi acompanhado ao mesmo tempo com uma melhoria do sistema de transporte para escoamento dessa safra, que passou a ser produzida em maior quantidade no centro-oeste. Então, esse descompasso pode causar, por exemplo, uma sobrecarga de certas rodovias que não estavam preparadas naquele momento para receber aquela nova carga gerada ali naquela região, por exemplo, né? Muito bem. Cláudio Stenner, muito obrigado pela participação aqui no Conexão Futura. Boa tarde para você. Boa tarde. Bom, Bruno, a partir do que o Cláudio apresenta, né, na verdade ele reforça o que a gente já dizia aqui no início do programa, dessa necessidade de pensarmos em alternativas, né? A própria CNT engloba não apenas, né, o transporte rodoviário, como outros modais também. Sim. Agora, se pensarmos nessa opção, como ele disse, né, o Brasil desde a década de 50 optou mais pelas rodovias, ao contrário de outros países, que você tem aí uma malha ferroviária muito grande, na Europa principalmente, o transporte basicamente é feito pelas pelas ferrovias, pelos trens de carga. No Brasil, a gente poderia pensar em alternativas a partir daí, como hoje, a partir desse problema que a gente vê, as rodovias estão aí sobrecarregadas, como poderíamos pensar em alternativas? Bom, o primeiro ponto é constatar a seguinte situação. O Brasil hoje, em termos de infraestrutura rodoviária, apresenta um quadro de saturação. As rodovias nossas hoje, elas já não comportam o fluxo de veículos. E aí é simples de se entender esse processo. Hoje, em termos de venda de novos veículos, anualmente, o número está girando em torno de 3,5 milhões de novos veículos a cada ano. Para você ter uma ideia, por outro lado, a malha rodoviária federal tem crescido a uma taxa de 1.000 quilômetros por ano. Ou seja, a demanda já é muito maior do que aquilo que o governo consegue ampliar. Mas essa não é uma característica especificamente do transporte rodoviário. Quando você analisa as outras infraestruturas, a gente também percebe que o governo não consegue, infelizmente, fazer uma alocação de recursos para que elas sejam mais eficientes e que se constituam em uma alternativa ao transporte rodoviário. Para você ter uma ideia, a hidrovia, por exemplo, que poderia ser um bom elemento hoje para escoar safra agrícola, principalmente da região do Mato Grosso, saindo pela bacia amazônica. A única hidrovia hoje no Brasil operacional, formalmente constituída, que é a hidrovia dos rios Tietê e Paraná, está paralisada. Não está movimentando nada porque foi dada prioridade para a geração de energia elétrica. Então, o sistema de transporte, na verdade, ele tem sido deixado em segundo plano já há várias décadas, e sem que haja um direcionamento constante e regular de recursos para a constituição de alternativas ao transporte rodoviário, a gente vai continuar acompanhando esse quadro em que a rodovia, ela muitas das vezes não é economicamente a melhor opção,
ela acaba provocando um custo energético muito mais alto, porque o caminhão consome mais combustível, e a gente vai conviver ainda por bastante tempo com esse número excessivo de mortes, que na verdade traduz a deficiência do sistema. E sem falar também no dano ambiental, né? Você pensar aí na poluição também gerada pelo aumento e esse excesso tanto de caminhões como de carros nas rodovias. Agora, pensando pelo ponto de vista da produção mesmo, não adianta pensarmos em desenvolvimento aí da indústria ou da agropecuária brasileira se não tivermos como escoar essa produção. Lembramos aí, acho que há 2 anos, que grande parte de uma uma safra de soja recorde no Brasil acabou se perdendo porque não conseguia chegar até os portos. Rodrigo, a gente pensar somente em aumentar a produção da nossa economia e não ter como escoar, não adianta nada. Né? Não adianta nada. O aumento da produção, ele tem que estar completamente vinculado também à forma como você transporta essa produção. Né? Se não houver o transporte adequado e em quantidade, essa produção vai se perder. Quer dizer, ela não vai, na verdade, servir para praticamente nada. Né? E teremos e continuaremos tendo prejuízos, como o nosso amigo falou. Na verdade, falta planejamento. Isso eu ia perguntar para você agora. De que forma a gente poderia pensar num plano de logística para o país, em infraestrutura, que conseguíssemos englobar tanto as hidrovias que fossem melhor estruturadas, ferrovias e desafogar um pouco essas rodovias que já estão aí sobrelotadas, como a gente tem falado aqui? O nosso próprio país se planejou realmente para a malha rodoviária a partir da década de 60, como foi citado. Né? E o que nós precisamos fazer hoje é um investimento, né? Não é um investimento de curto, de médio prazo, é um investimento de longo prazo, um investimento federal, né? Para que nós possamos utilizar também os outros meios de logística. Um país desse tamanho, uma potência como é o Brasil, ela não pode depender tão somente do transporte rodoviário. Né? E hoje nós temos uma dependência, quer dizer, 60% do que é transportado no Brasil é transportado pelo... Se fecharem as rodovias todas, não tem comida, não tem roupa, não tem nada como ser distribuído pelo Brasil, porque as outras formas de transporte não tem como dar conta. Com certeza. Agora, Gilmar, você que acompanha há tantos anos o transporte rodoviário, de que forma pensar em outras alternativas poderia prejudicar ou não os caminhoneiros, por exemplo? Olha, eu acho que primeiro a gente tem que pensar como brasileiro. O Brasil precisa, sem dúvida nenhuma, de outros modais de transporte. E eu acho que até que isso, porque é um projeto realmente a longo prazo, principalmente por conta dos investimentos, a categoria vai se adequar. Porque como os outros países, né, mais evoluídos em outros modais de transporte, a categoria dos caminhoneiros ainda é tida como essencial, porque ele faz a ponta, né, da produção no campo até o embarque nos terminais ou rodoviários ou outros modais. Né? Agora, a categoria realmente tem um problema, tem um desequilíbrio, né, muito grande, porque falta estrutura de tudo. Né? Você veja que nós estamos brigando aí para dar um passo, né, na organização e no problema de morte nas rodovias, né, estabelecendo um ponto agora, a partir de agora, um critério de tempo de direção para os motoristas, e, no entanto, a categoria não tinha como cumprir a lei porque a gente não tinha local onde parar. Não tem locais de parada nas rodovias, não foi projetado para isso. Isso então, lembrando, né, que foi aprovada há pouco tempo aquela lei que determina as 8 horas de trabalho para o caminhoneiro, regulamentando isso. E o que o Gilmar apresenta é que, enfim, o caminhoneiro tem que parar, mas não tem onde parar. Então acaba passando mais tempo na estrada, correndo mais riscos, não só se expondo a riscos, como expondo os outros também a riscos quando você está ali pilotando um caminhão com toneladas nas suas costas e você, enfim, tem que pensar numa estrada muitas vezes esburacada, sem condições, com má sinalização. Mas a gente já está chegando aqui quase na reta final do programa. Eu chamo você de casa para mandar sua participação pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo telefone para a gente. Mande aí seu recado, como já fez aqui o Raul, lá de Jaguarão, no interior do Rio Grande do Sul. Obrigado, Raul, pela sua participação. E ele relata aqui uma situação já dramática, que ele mora na fronteira entre Brasil e Uruguai e diz que devido ao caos causado pelo bloqueio das rodovias, eles estão pagando agora pela gasolina uruguaia R$
R$2,80 o litro da gasolina. Diz que já não tem mais combustível na cidade dele de Jaguarão e também já estão começando a perceber a falta de alimentos nas prateleiras dos mercados, que é o que a gente começou dizendo aqui, é esse problema. Você não tem como levar a produção de alimentos de São Paulo, por exemplo, de algo industrializado até o sul do Brasil, parou no meio do caminho, não chega até lá e essa população fica sem alimentos. Ele já coloca aqui quase uma situação de calamidade pública. E a gente está na expectativa aí dessa aprovação da nova lei do caminhoneiro, que possa desafogar um pouco essa situação. Mas se permanecer esses bloqueios, Bruno, a gente vai sentir essa situação piorar ainda mais, não só no sul, mas em outras regiões também, né? Sem dúvida. O que vai acontecer é um efeito cascata, né, a partir dos centros de produção para os centros consumidores, que é o que ele está relatando. De toda forma, essa situação crítica que está acontecendo nesse momento, ela pode ter um lado muito benéfico, que é chamar à luz a discussão do transporte no Brasil hoje. O transporte tem sido deixado em segundo plano. E nenhuma nação se desenvolve, consegue promover ganhos para a sua sociedade sem que haja simultaneamente a construção de um sistema de transporte eficiente, rápido e barato. E o Brasil, infelizmente, tem deixado esse debate sempre para o futuro. E enquanto essas modernizações, esse diálogo, essa implementação de projetos não acontece, o Brasil vai pagando a conta. E, infelizmente, nessa situação crítica que os caminhoneiros estão mostrando para o Brasil as deficiências do setor, a população vai acabar, assim, sentindo bastante as dores desse movimento. Diga lá, Rodrigo. Com certeza, com certeza. O que o rapaz relatou pelo Twitter, na verdade, é que o município em que ele vive já está começando a sentir uma carência muito grande de serviços essenciais. Ele falou, por exemplo, do fim de combustível, né, da ausência do combustível. Da ausência do combustível, por exemplo, para o caminhão de lixo. Quer dizer, como que ele vai conseguir coletar o lixo e levar até o aterro sanitário? É a ausência do combustível para o transporte público, é a ausência do combustível para o transporte de crianças para a escola, é a ausência de combustível, enfim, do gás de cozinha, de medicamentos, da alimentação. Ou mesmo para uma ambulância para prestar um atendimento de socorro. Para uma ambulância, perfeitamente. Na verdade, é um problema para o município, não é tão somente para uma família. Isso não é um problema, na verdade, municipal, né? E o caso que ele relata de calamidade pública é verdade. Em outros municípios isso é observado também, principalmente no sul do país. Bom, Dilmar, você que acompanha tão de perto a situação, participou da negociação também junto ao governo federal, a gente espera que a nova lei do caminhoneiro seja sancionada ainda hoje. Quais as expectativas aí para as próximas semanas do movimento? Na verdade, é uma expectativa um pouco dura, porque os dois pontos que levantaram o movimento nacional dos caminhoneiros nesse momento não conseguiram avançar. Eu acho que está deficiente ainda. Então, o movimento que começou Esses de forma... dois pontos, relembrando para quem está em casa. Que é o aumento do frete e a baixa do combustível. O aumento do frete, a CNTA publicou agora sexta-feira uma referência, porque não existia, que era uma tabela nacional de frete mínimo para o caminhoneiro como referência. Porque como se fosse um salário mínimo, para a população entender em outras modalidades de emprego, para o caminhoneiro isso não existia. Não existia. É uma referência para a partir daí, então, poder haver negociação. E com relação ao combustível, nós estamos propondo para o governo rever a carga tributária do combustível, já que ele não tem uma possibilidade direta, através da Petrobras, de reduzir o custo do combustível, mas rever essa carga tributária que é extremamente alta no combustível, como condição de baixar o diesel e atender o pleito da categoria. Muito bem, uma situação aí que a gente vai acompanhar de perto pelas próximas semanas. Por agora, o nosso tempo aqui já está chegando ao fim, mas a gente espera ter contribuído para você de casa também refletir um pouco mais sobre a questão do transporte no Brasil, transporte de cargas, que é tão importante, como bem disse o Bruno aqui, tão deixado de lado, esquecido. A gente precisa pensar em infraestrutura, em desenvolvimento do país e não adianta em nada fazer outros investimentos se a infraestrutura básica de transporte de cargas não for bem solucionada no país. Dilmar, Bruno e Rodrigo, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Foi um prazer recebê-los no Conexão. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Eu te espero aqui de segunda a sexta ao vivo, 2h30 da tarde. Temos representações 00:30 e 7h30 da manhã, ou ainda qualquer hora do dia e da noite no site do Canal Futura. Um abraço para você e até a próxima.